Bom dia a todos, estamos dando início à primeira edição do Ciência para o Rio. Eu sou Ricardo Lodge e a partir de agora esse será um espaço para conversar sobre questões relevantes sobre ciência, tecnologia, inovação, educação e política relacionadas ao Rio de Janeiro. No episódio de hoje, vamos conversar com o presidente do Instituto Pereira Passos, Elias Jabbour, que é geógrafo, professor de economia da UERJ e um dos principais pensadores sobre planejamento urbano e soberania nacional. Bom dia, Elias. Obrigado pela sua presença aqui no Ciência para o Rio. Bom dia, Ricardo Lodge. Eu que fico muito feliz de estar aqui, sendo entrevistado e batendo um papo com uma das minhas principais referências intelectuais e políticas aqui no Rio de Janeiro, que é você. Nós é que agradecemos. Elias, você vem defendendo a nova economia do projetamento, inspirada em experiências internacionais como a chinesa. Como é que essa visão se encaixa no tecido social e político do Rio de Janeiro? Primeiro, é bom localizar o que é projetamento. Projetamento é uma ciência que nasce no Brasil no final da década de 50, elaborada por um economista brasileiro chamado Inácio Rangel, que nada mais é do que a ciência, a arte de elaborar projetos dentro de uma economia planificada. Então, existe uma diferença entre projetamento e planejamento, isso na origem do conceito. Essa nova economia de projetamento, que ela reemerge na China a partir dos anos 2000, ela já é um planejamento de nível superior, ou seja, não existe mais a separação entre projetamento e planejamento, e sim um planejamento de nível superior baseado na absorção pelo Estado de inovações tecnológicas disruptivas como 5G, Big Data, inteligência artificial, o computador quântico, aplicados para elevar a capacidade de intervenção do Estado da economia, né? Então, isso levou a China a emergência de uma nova economia de projetamento por lá. Agora, no Brasil, como que isso ocorreria no Rio de Janeiro em particular? Primeiro, nós precisamos recuperar uma cultura de planejamento aqui no Rio de Janeiro. E no Brasil, evidentemente, né? Então, o grande desafio nosso aqui para que haja uma nova economia de projetamento no Rio de Janeiro, primeiro, é formar uma maioria política aqui no Rio de Janeiro capaz de pensar de forma em termos de médio, longo prazo aqui no Rio de Janeiro. Bom, existe essa maioria política hoje? E estamos construindo essa maioria política. O passo seguinte é termos noção assim, do que nós temos que fazer aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, existem pelo menos 2 cinturões econômicos e industriais no Rio que devem ser construídos. Um na parte norte, na região norte do estado, Campos, Macaé, aquela região petrolífera, e um aqui na Baixada Fluminense para poder compartilhar tudo que envolve a integração da Baixada do Rio de Niterói e São Gonçalo, né? Isso é projetamento, isso é uma forma de elaboração de intervenção sobre o território no nível superior. Mas para isso nós precisamos ter uma outra maioria política no Rio de Janeiro, precisamos ter uma maioria política que tenha essa vocação e que pense e que tenha como característica o pensar estratégico. Aí sim nós criamos condições para isso acontecer aqui no Rio. É um processo de longo prazo, acho que você particularmente é uma das figuras que encabeçam esse tipo de visão aqui no Rio de Janeiro. Não é fácil, mas é muito possível sim. Você costuma afirmar que soberania é uma questão central no Brasil, que planejar é um ato de soberania. No contexto do Rio de Janeiro, marcado por urgências e desigualdades, o que seria planejar com soberania? Primeiro vamos ter que alcançar a soberania. E para alcançar a soberania aqui no Rio de Janeiro, não querendo esquecer do Brasil, evidentemente, nós somos uma ilha, mas alcançar a soberania aqui no Rio de Janeiro passa por nós fecharmos o atual ciclo político, né, marcado por tudo isso que você colocou aqui, que é característico do ciclo político, inaugurar outro a partir de 2026. Ao inaugurar um outro ciclo político a partir de 2026, com um candidato basicamente anti-bolsonarista na presidência da República e no governo do Estado, nós começamos, novamente falo aqui, a criar condições políticas para fazer planejamento e exercer esse planejamento, né, de forma a afirmar nossa soberania. E eu acho que o Rio de Janeiro, tenho comentado isso com as pessoas ao meu redor, e apesar do Rio não ser uma ilha, o Rio de Janeiro ele pode ser uma luz para o resto do Brasil, né? Hoje, por exemplo, está sendo anunciado aqui no Rio uma integração Rio-Baixada, partindo do BRT e liga Rio a Baixada, assim, uma coisa que é uma obra estrutural, vamos dizer assim. Eu acho que isso é um exercício de planejamento com soberania. Agora, isso precisa ser multiplicado por 100, por 200, por 300, para que o Rio possa alcançar tirar o atraso em relação a São Paulo, por exemplo. Eu lembro quando você era reitor da UERJ,
uma das suas opiniões girava muito em torno, e muito em coincidência com o que eu penso, de transformar a UERJ em um Unicamp aqui do Rio de Janeiro. E a Unicamp tem como, por exemplo, característica pensar o quê? Ciência, tecnologia e inovação em um patamar superior ao da USP, por exemplo, né? Então, recuperar o UERJ para esse projeto também ele é parte de um todo que envolve exercer soberania para planejar e vice-versa. É uma relação dialética entre uma coisa e outra. Então, do exemplo do BRT, do exemplo de recuperar o UERJ como polo de inovação tecnológica no Brasil para assessorar as empresas cariocas, assessorar o Estado do Rio de Janeiro, como formas de exercício político, vamos dizer assim, para fins de planejamento e exercício de soberania. Né? Isso está tudo interligado. Maioria política, planejamento, soberania. Né? Elias, voltando o foco agora para uma questão recente. O que acontece quando a soberania nacional é colocada à prova por decisões externas, como é o caso da imposição da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros pelo presidente Donald Trump? O Brasil reagiu na OMC, chamando a medida de arbitrária e perigosa. Na sua visão, essa taxação representa uma ameaça real à soberania nacional ou é apenas mais um episódio da disputa geopolítica? Não, eu não acho. Eu acho que é um episódio que marca uma nova fase no mundo, ou seja, uma fase em que os americanos, eles... O que acontece de fato? Vamos lá. O mundo, desde 2007, 2008, no pós-crise financeira, ele foi se transformando em algo cada vez mais disfuncional para a manutenção do poder americano. O que isso quer dizer? Um mundo baseado em regras e instituições é disfuncional para que os americanos exercitem o seu poder no mundo. Então, o que interessa aos Estados Unidos desde então, e o Trump, a expressão disso, é o caos. Né? O caos como forma de governança internacional. Acho que esse é um ponto. O outro ponto é que o Trump, ele é a expressão, acho que é bom fazer esse raciocínio de processo histórico, porque o Trump é a expressão, ele não é um cara que caiu do céu ali, não, ele é a expressão de uma sociedade e de um processo histórico específico. Vamos lá. 2010, 2011, os americanos eles operam o chamado quantitative easing, que é, ou seja, a impressão de dólar, jogar no mundo, levando a valorização cambial de terceiras moedas e barateamento das suas exportações. Depois os americanos inauguram, e você trabalhou muito naquela época, no caso aqui no Brasil, eles inauguram as chamadas guerras de quinta e sexta geração, que são as guerras híbridas. Né? Como o Brasil, inclusive acho que o Brasil está até hoje sob guerra híbrida, sob intervenção estrangeira. Na Líbia, a guerra híbrida não deu certo, então teve que partir para o crime aberto, que foi o armamento do Estado Islâmico. Na Síria, desculpa, na Líbia, derrubaram uma Gaddafi a partir de uma operação da OTAN, com os americanos. A Síria derrubaram recentemente Bashar al-Assad com a intervenção militar. O Irã, guerra híbrida o tempo inteiro, ou seja, é um país muito instável por conta de guerras híbridas. O Brasil, como você já sabe, o mundo hoje vive numa guerra híbrida, né? E sobre guerras de quinta e sexta geração, que são guerras e operações psicológicas. Depois vem, de 2012, 2013, vem 2014, quando os americanos eles operam com a Arábia Saudita o aumento da demanda de petróleo no mundo, levando ao barateamento muito rápido do petróleo, quebrando a economia venezuelana, colocando a economia russa em dificuldade e a economia brasileira. Tudo isso é caos como forma de governança. Em 2017, o Trump tenta quebrar o acesso da China a tecnologias para a construção das infraestruturas de semicondutores, ou seja, o chamado bullying tecnológico. E isso começa a abrir condições para o que se chama de quebra das cadeias globais de valor. Não é? 2019, a pandemia, que levou o mundo ao caos total por conta da inexistência dos países, incapacidade dos países terem políticas industriais próprias para enfrentar isso que aconteceu. Biden ele aprofunda a aposta, dobra a aposta no cerco à China, e depois vem a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia ela marca dois momentos. Primeiro, a Rússia ela é o primeiro país da história da periferia do capitalismo que usa o seu poder de veto ante uma imposição estrangeira, ou seja, ocidental. Eu trato a guerra da Ucrânia como um levante armado contra a ordem liberal,
que humilhou a Rússia nos últimos 20 anos, e os americanos enfiam a mão em 600 bilhões de dólares de ativos russos, né? Ou seja, isso também leva o mundo a um caos que também tem como pré-condição a transformação do dólar em arma de destruição em massa. Ou seja, a Venezuela é expulsa do SWIFT, Cuba, Irã, a Coreia do Norte, Rússia, ou seja, então todo mundo começou a ficar desconfiado dos Estados Unidos. Então hoje os americanos não são um país confiável. E agora vem o Trump com essas tarifas que busca o quê? Busca resetar o comércio, a ordem comercial internacional. Tá? Então, essa resetagem vai levar o quê? Leva numa intromissão direta a soberania de terceiros países. A China, todo dia, tem uma intervenção interna, seja com Taiwan, seja com Hong Kong. Rússia nem se fala. O Brasil está passando por isso agora, né? E os BRICS em particular, né? Ou seja, uma das camadas enfrentar esse poder paralelo, entre aspas, que está se formando com os BRICS, ou seja, os países que estão se unindo em torno dos BRICS estão buscando uma zona de conforto, uma zona de refúgio ante a instabilidade que os americanos estão criando no mundo, estão buscando a construção de meios alternativos de pagamento, né, de comércio, investimento e pagamento de duplicados, por exemplo, tá? E os americanos não querem abrir mão do dólar, ou seja, eles podem até abrir mão do Império Mundial. A Europa vai pagar sua conta, a Coreia vai pagar sua conta, mas a moeda de reserva internacional vai continuar sendo a minha. E os BRICS é uma ameaça a isso. E o Brasil, ele sofre duplamente com esse processo. Primeiro, porque ele é membro dos BRICS. Então, o Brasil vai ser atacado por ser membro dos BRICS. E outra, porque o Brasil está na América Latina. E uma das características do governo Trump é tentar reafirmar a América Latina como seu quintal. Então, não é por acaso, por exemplo, que o Brasil é o único país do mundo que tem sanções, que tem tarifas de 50%. E mesmo que tenham tirado os 700 produtos da lista, né, continua sendo o país com as maiores tarifas, o que, na minha opinião, configura sanções econômicas. Ou seja, o Brasil é um país sob sanções hoje. Tá? E, além disso, vem algo que não é inédito, né? Inédito acontecer isso, mas é uma infração grave. Ao Tratado de Westfália, que é 1644, quando os países, após a Guerra de 30 anos, que os países reconhecem a soberania dentro de seus territórios, quando o país vai interferir um poder interno de outro país. Ou seja, os Estados Unidos falam assim, olha, eu retiro essas tarifas se vocês libertarem Bolsonaro. Então, isso é um flagrante aberto contra a nossa soberania. Eu acredito que a última vez que isso aconteceu abertamente foi com o golpe de 64, né? E não é à toa que hoje, Ricardo, eu acredito que existe mais um capítulo do golpe em andamento, tá? Porque tem 2016, tem tentativa de golpe de golpe dentro do golpe a partir com 8 de janeiro, e hoje com Trump esticando a corda. E agora, com os deputados bolsonaristas e senadores ocupando o plenário da Câmara e do Senado, uma tentativa de golpe. Ou seja, então o Trump usa essa capacidade de reordenar internamente os países a partir da capacidade americana de fazer bullying de tudo quanto é jeito para colocar soberanias em risco. Ou seja, nós estamos com a soberania sob ameaça. Eu vou à linha aqui, desculpa me alongar na resposta, tá? Eu acho que o nosso campo político que a esquerda, que é socialista, patriótica, nacionalista, enfim, no nosso campo político, uma das tarefas nossas que eu vejo, Ricardo, e é uma das razões pelas quais eu gosto de conversar com você, que nos últimos anos, nas últimas décadas, sumiu do debate público as chamadas que eu chamo de categorias de totalidade. Então, projeto nacional, nacionalismo, desenvolvimentismo, política industrial, capitalismo, socialismo, classes sociais, tudo isso desapareceu do debate público. O debate público hoje está muito baixo o nível do debate público e existe um rebaixamento estratégico muito grande. E a esquerda brasileira, se ela quer trabalhar em termos de soberania, que, aliás, eu tenho falado que a contradição não é entre democracia e fascismo. Para mim, a contradição principal é entre fascismo e projeto nacional, né? Nós temos que colocar na roda novamente as chamadas categorias de totalidade, ou seja, a esquerda brasileira vai ter que cada vez mais se fechar em copas em torno de uma bandeira que é específica, que é a bandeira da necessidade de nós nos unirmos em torno de um projeto nacional de desenvolvimento. Se a gente não tiver essa bandeira estratégica nas nossas mãos, né, e nós elaborarmos estratégias e táticas políticas para o Rio, para o Espírito Santo, para Minas, para o Brasil como um todo,
tendo como ponto de partida a necessidade de um projeto nacional, muito pouco vamos ainda do que temos feito. Ou seja, nós precisamos dar consequência ao fato de hoje nós estarmos conosco de novo uma iniciativa política que nós perdemos com o golpe de 2016. Hoje nós estamos com a iniciativa política. Cabe a nós mantermos e darmos consequência a ela. E é por isso que eu acho aqui, sem nenhuma rasgação de seda, que você hoje aqui no Rio de Janeiro, eu vejo como uma figura muito fundamental na construção de um discurso de totalidade, um discurso estratégico, um discurso de profundidade sobre essas questões que envolvem o Brasil e o Rio de Janeiro. Fico muito feliz de estar aqui, inclusive, por causa disso. Obrigado, Elias. Vamos falar de outra coisa agora, mas ainda dentro do tema da soberania. Se a soberania urbana começa nos territórios e a nacional se afirma no cenário global, qual é o papel da ciência? A produção de conhecimento pode ser protagonista da disputa por autonomia? Eu acho que o papel do intelectual, vamos dizer assim, marxista, é pegar um conceito e universalizá-lo. Então, quando se fala em ciência nacional, né, eu faço um link direto com uma outra questão que a mim e a nós é muito cara. Não existe produção científica de fundo em um país como um país do tamanho do Brasil e que nós não pensemos em termos de reindustrialização, em termos de projeto nacional. Não existe ciência no vácuo, não existe produção de ciência na base do espontâneo, não. A ciência só vai voltar a se produzir no Brasil com funcionalidade da nossa sociedade quando o Brasil voltar a ter um projeto nacional. Tá? Então, no momento que nós decidimos para onde queremos ir, nós queremos ter complexo de óleo e gás, complexo industrial da saúde, complexo disso, complexo daquilo. Ou seja, a nossa estratégia nacional é se afirmar em 10, 15, 20 setores de economia, ou somente 5. Né? E ao lado disso, nós vamos construir uma ideologia nacional, ou seja, uma ciência social brasileira. Ou seja, isso significa que vai ter que ter investimento também nas ciências humanas e sociais. Tá? Então, tudo isso demanda um projeto de país que pense a reindustrialização, que demandará, por si só, mestres, doutores, produção de ciência, para dar vazão a esse projeto de longo prazo. O desafio nosso, professor Ricardo Lodge, é nós construirmos uma coerência interna de discurso e uma unidade em torno da necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento. Sem isso, nós vamos conseguir, por exemplo, construir ciência com soberania, ciência nacional. O Brasil hoje tem um dado que eu não sei se vocês conhecem, que é o seguinte: o Brasil talvez seja o país do mundo com o maior número de doutores e mestres desempregados. Então, mesmo na esquerda tem um discurso que é qual? Investir em educação e a salvação. Pessoal, isso aí é o discurso da Revolução Francesa, que a educação vai salvar o mundo. O que salva o mundo hoje, os países se movem em torno disso, o que salva os países são os projetos nacionais autônomos. Acho que essa que é isso que salva o mundo, para não falar em Revolução Socialista, né? Mas os projetos nacionais são os motores das nações hoje. Nós precisamos encontrar o nosso. Esse é o desafio. Eu não sei se eu falei demais sobre isso, mas eu acho que como eu estou com uma figura que pensa como eu nesse aspecto e consegue enxergar longe na minha frente, é importante a gente tratar as coisas em sistemas, Ricardo. Às vezes, nós mesmos, assim, como professores, a gente fala muito de ciência em termos abstratos, como fim em si mesmo. Não, ciência tem que estar a serviço de um projeto de país. Né? E o Brasil é um país que tem 215 milhões de habitantes, ou seja, se nós não pensarmos em termos de projeto nacional, em termos de reindustrialização, sabe o que pode acontecer com o Brasil? Ainda mais agora, que tem a tendência da criação de uma ferrovia bioceânica ligando o litoral brasileiro ao Porto de Xangai, no Peru. A tendência é que o Brasil consolide a sua condição de polo exportador de alimentos, ou seja, o Centro-Oeste vai passar a ser o novo centro dinâmico da economia brasileira. E a tendência, caso mantidos os atuais marcos institucionais que permeiam a política econômica brasileira, a política monetária, a política de juros, crédito, câmbio, etc., é que do DF para cá, do Distrito Federal para cá, vira um imenso favelão, entendeu? Sabe? Então, os desafios brasileiros são muito gigantescos, eu acredito. Né? Então, eu falo isso com muita emoção, inclusive, porque o Brasil, eu sou filho de libanês, né? E meu pai, ele entregou para mim, não sei porquê, ele era louco no Brasil, né? E eu sou um cara que me transforma em um cara de esquerda por causa do meu nacionalismo. Olha que interessante, né? Então, eu tenho um amor pelo Brasil que é muito profundo e eu acredito que o nosso país pode fazer muito pelo mundo agora. Não dá para ser inocente, né? Como diz o Alexandre de Moraes falou recentemente, né? Não tem como chegarmos a alcançar objetivos gigantescos em matéria de planejamento,
projetamento, ciência, cultura, sem que nós não saibamos para onde queremos ir. Por isso que eu acho, que eu reafirmo aqui a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento, né? E que deve contar com figuras como eu, como você, mais você, evidentemente, para pensar esse projeto, né? Muito obrigado, Elias Jabbour, pela sua participação no nosso programa. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Eu sou Ricardo Lodge e te aguardo na próxima edição do Ciência para o Rio. Até lá!